E aí todo mundo me perguntando, e a gótica? Cadê a gótica? Cadê a gótica? Cadê a gótica? Caras, assim, o que tava dando a entender é que ela mesma não queria colar com a gente. Porque ela tava colando com a Glenda. Eu nunca fiquei, só eu e a Mabel, em nenhum momento. Pra não dizer nenhum momento, teve um dia específico que ficou eu e a Mabel sozinhos. Eu errei com a Mabel. Eu errei. Eu fui moleque. A gente percebeu, depois do primeiro vídeo, que a galera gostou da gótica. Não foi? A gente falou, beleza, mano. No primeiro vídeo, a gótica fez a câmera. Nós pensamos em colocá-la pra filmar justamente porque ela era mulher. E aí nós teríamos que proteger a mulher e a câmera. Nós éramos só em 5. Então eu pensei, se a mulher for a câmera, a gente já faz o trabalho 2 em 1, né? Então, perfeito, se alguma coisa acontecer. E deu super certo e tal. Nisso, ela aparece em um trecho do vídeo, o Renan republica ela, é a militância, a Cangas Graças da militância. E foi muito bom ver isso acontecer, porque o meu plano estava dando certo, né? Poxa, as pessoas estão sendo reconhecidas através do nosso trabalho, a gente vai formar vários líderes daqui, a gente vai começar sei lá, uma segunda geração muito louca aqui do MBL, vai ser mó legal. E aí, galera, eu falei, Gótica, sai da câmera, vem pra ação, aparece aí. O pessoal quer ver você, vamos lá, aparece, faz seus trechos, faz suas falas, corta, vai. Dei o meu mic pra ela e fiquei com outro. E o vídeo foi micado. Foi quando nós fomos na 25, onde o Copo Santana já estava presente, outras pessoas integraram a liga, né? Também para nos ajudar. Copo Oliver. Não, Oliver. Nessa não, ainda não, né? Enfim. E foi muito legal. Tava tudo sendo legal. Tipo, tudo que a gente estava fazendo estava dando muito certo. Extremamente certo. Foram momentos de ouro da liga, eu diria. Assim, nós tivemos oportunidades muito legais, que eu vou discorrer aqui sobre elas já já. E tudo estava em harmonia, exceto questões de relacionamento. Por quê? Porque dentro da liga, um grupo de homens, né, uma mulher no meio do grupo de homens, pô, causa um desbalanço, né? E ali eu percebi que alguns, tá, tava tendo ali um interesse por ela. E eu não agi contra isso. Eu falei assim, eu não vou agir contra isso. Os meninos são novos, eles estão à flor da pele, são apaixonados. Eu só não quero que isso dê problema. Eu só quero que eles se envolvam e deixem claro, ó, fulano está envolvido com uma fulana e eles são um casal, ó, não mexe lá, né? Não era isso. Eu realmente não quis intervir nisso. Então, eu fiquei assistindo e calculando. Eu vi que estava causando um certo dissabor, o negócio estava ficando meio tenso. Tá, mas aí as coisas se ajustaram sozinhas. Eu falei, beleza, isso já não é mais problema meu. Vamos tocar a liga aqui numa boa. E nós tocamos. Nisso, a Mabel estava em crescimento muito grande. Ela estava atingindo números muito bons. E toda aquela coisa de liga, de panelinha, de quebra-caixa, mano, nos deu algumas oportunidades na mídia. Então nós fomos convidados, eu fui convidado, olha só essa história, olha só essa história. Fui convidado para dar uma entrevista numa reportagem que iria ao ar no Balanço Geral. O repórter em questão, Thiago Gardinali, ele queria que eu desse a entrevista, porque ele me reconheceu como mentor da liga, né? E queria que eu fosse lá e falasse e fizesse acontecesse. Eu falei para o Gardinali na manhã em que eu recebi o convite. Gardinali, eu topo. Entretanto, você vai ter que levar a liga. Porque se você não levar a liga, não faz o menor sentido eu ir. Enfim, não é sobre mim, é sobre a liga. E o Gardinali topou. E aí, Alisson, Toffoli, Cop Santana, até aqui só eles, né? Mas Olivel, João, Cris, Mabel, enfim, acho que eram esses, né? Todos fomos fazer a reportagem. A reportagem foi ao ar, foi muito legal. Estávamos em ascensão, meus amigos, e eu estava percebendo duas coisas. Que só eu e a Mabel crescíamos e que os outros da liga estavam tendo muita dificuldade para crescer. Uh, nisso, a gente estava fazendo as nossas lives e as nossas ações. Em uma das lives eu fiz um balanço junto com o Lucas Toffoli. O Lucas Toffoli estava comigo. Lucas, não me deixe mentir, me interrompa se eu estiver falando qualquer mentira, por favor. Eu fiz um balanço com você dos números e a gente foi calculando daqui até o estúdio quantos seguidores cada um estava tendo, ganho, pai, todo o rastreio.
nós concluímos que a Mabel estava ganhando muito seguidor, eu também estava ganhando muito seguidor, e o Cop estava ganhando uma quantidade razoável de seguidores também. Não muito, mas estava acima da média ali do resto, né? E aí, o que aconteceu? Mediante a isso, no nosso diálogo, o que nós concluímos que seria bom e saudável para o grupo fazer? Dar espaço para outras pessoas também. Então, na época, nós tínhamos a live do Piauí, onde todos nós da liga, em torno de 5, 6 pessoas toda vez, aparecia na live para falar. Quem ficava na frente, nas primeiras lives principalmente, era a Mabel. Então, o que a gente falou com ela, se acertou, o Piauí também sugeriu, foi de que outra pessoa ficasse à frente e a gente fosse revezando cada vez. Então, eu acho que era a terceira ou quarta live, eu fui colocado na frente, foi a primeira pessoa diferente da Mabel, que foi colocado para falar. Foi. E nós conversamos isso com a Mabel no estúdio, assim que nós chegamos. Falamos, Mabel, ó, é o seguinte, você está criando corpo de seguidores. Vamos ajudar os meninos? Então vamos revezar. Ó, hoje vai ser o Alisson ou o Toffoli. Aí a gente coloca outras pessoas também. Vem o Alisson, vem o Cris, enfim, vamos dar oportunidade para os outros. Ela falou, claro, Piauí, tá tudo bem, tá perfeito. Aí eu peguei e falei assim, não, beleza, então show. Por quê, galera? Porque eu entendia naquele momento que se você está na live e você está ali na frente, você consegue ter um corte bom. Então, se você falar alguma coisa, você consegue alimentar suas redes e tal. E ela tinha muito conteúdo independente, né? Ela pegava a câmera, falava algumas coisas e já dava, tipo, 1000 likes. Então, eu falei assim, não, tá tudo bem, deixa os meninos ter um cortezinho aí, uma coisinha assim, bonitinha para postar. Caras, ela parecia que estava tudo bem. Aquela live foi uma live muito legal, inclusive. Nós fizemos a live. E no dia seguinte nós tínhamos uma ação na rua, lá na Paulista, né? Na Avenida Paulista. Que era uma ação para ajudar num vendedor independente. A Mabel disse que iria nessa ação conosco. Ela confirmou que ela iria e ela não apareceu. O grupo em si não choveu na minha orelha do tipo, caralho, será que é porque a gente tirou ela da frente da live? Sim ou não? Positivo. O grupo como um todo não ficou falando, nossa, mano, será que foi porque você não deixou ela aparecer na live ontem? Foi. Até porque um dia antes ela ainda falava que iria, sabe? Então pegou meio estranho, assim. Tipo, ela queria. Aí a gente falou, ô, senta ali atrás só hoje. E aí, de repente, ela não apareceu. Então, o grupo inteiro, vamos lá, galera. O grupo inteiro falou isso. E eu fiz contenção de danos, claro. Galera, relaxa. Ela só não apareceu. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Aconteceu alguma coisa. Ela não conseguiu avisar. Ficou sem bateria. Só que esta ação antecedia uma outra ação. Essa ação de venda de brigadeiros, após essa ação, você lembra para onde a gente foi depois? Você lembra por que você não terminou essa ação? Você não ficou até o final. Não fica até o final. Por quê? A gente ia para Poços de Caldas e eu tive que sair antes do término da ação porque eu ia buscar o carro no aeroporto. A gente alugou um carro. E a gente alugou um carro. Eu ia pegar o carro no aeroporto, ia passar na Paulista, ia buscar o pessoal e de lá iríamos para Poços de Caldas. O que a gente foi fazer em Poços de Caldas? Você lembra, Alisson? Evento foi um happy hour. Foi do Ben Mendes, né? Foi um happy hour do Ben Mendes, que tinha basicamente toda a nacional. Ben Mendes, Arthur, Renan, todo mundo. Todo mundo tava lá. E aí a parada foi a seguinte, caras. A Mabel também ia para esse happy hour. Vocês lembram disso? Porque ela também disse que iria rachar as contas, ou seja, gasolina, aluguel do carro, enfim. Ela falou que ela estaria junto conosco nessa. Mas aos 45 do segundo tempo algo aconteceu. Alguém ligou para ela, tá? Alguém ligou para ela. E aí o que aconteceu? Quem ligou para ela e o que aconteceu? Fui eu que liguei, a gente tinha pegado o carro perto do aeroporto de Congonhas, se eu não me engano. Aí a gente estava passando perto da casa dela, eu liguei para ela umas 2 vezes assim para perguntar assim se ela iria. Ela desligou as 2 vezes e em seguida ela mandou uma mensagem tipo meio puta assim, o que você quer, tá ligado? Aí eu falei, pô, a gente tá passando aí perto da sua casa, você não vai pra Poços de Caldas também? Até porque a gente tinha rachado o valor do carro em 5, se eu não me engano. Aí ela falou assim, de última hora ela mandou mensagem, não vou. E depois acabou por aí. Bom, aí é o seguinte, ela não foi. Pô, nós chegamos lá, tava um clima de merda no carro. Cara, assim, parecia que tinha morrido alguém. Por quê? Porque o grupo inteiro sentiu, cara. Tipo, a Mabel era, vamos falar sério, ela era uma estrela do nosso grupo. Ponto. De verdade, assim, hoje eu consigo falar isso com clareza. Tipo, tinha 2 pessoas que brilhavam mais naquele grupo. Eu e a Mabel. Ponto. E eu tava tentando dar luz para todo mundo e
Aparentemente ela não. Isso causou uma injúria ali no grupo, o pessoal ficou injuriado real. E, cara, tá. Conversei com o Cris no carro, tá? E eu quero dizer uma coisa aqui, tá? Antes de falar do Cris. A gente só vai falar o nome Cris e a gente só vai apontar os dedos para o Cris porque vocês vão ficar sabendo, já, o que eu fiquei sabendo recentemente, tá? E aí vocês vão entender. Caso fosse o contrário, eu não ia abrir a boca para falar do Cris. Eu não ia falar do Cris, eu não ia citar o Cris. Eu fiz um acordo com o Cris, inclusive, e ele traiu esse acordo. Eu conversei com o Cris e eu quis entender. Cris, você que anda mais com a Mabel, o que aconteceu? Por que ela não apareceu? E aí ele falou que eles estavam em um rolê noturno na noite anterior. Esse rolê noturno tinha outra pessoa do carro nesse rolê noturno. Quem que é que estava aqui no rolê noturno? Perfeito, Toffoli. Toffoli, o que aconteceu no rolê noturno para o Cris estar chateado, triste? Assim, aparentemente, a gente não pode falar que isso causou a tristeza do Cris, até porque ele não disse isso, né? É muito importante frisar aqui a verdade. O Cris não disse isso, mas nós supomos isso através das coisas que saíram a partir de um Cris mais acuado, de um Cris mais incomum, né? Vocês estavam num rolê na noite anterior. O que aconteceu nesse rolê? Na noite anterior, a gente tinha ido panfletar na Paulista, quem é Renan Santos. Era mais ou menos no final da tarde, aí chegou a noite, a gente decidiu ir para um bar ali perto da Paulista. Tava eu, o Cris, a Mabel e tava mais um também, o Chumaludo tava também. A gente conversou, antes da gente ir pro bar, quando a gente tava panfletando, tinha mais uma pessoa presente também, eu não vou revelar o nome aqui. E essa pessoa presente, a Mabel gostava muito dela. E a Mabel... Gostava como amigo? Não, ela queria algo a mais, assim, ela realmente... Quem disse isso? Ela mesma falou, assim, ela revelou, nossa, será que ele namora, não sei o quê. E o Cris era uma pessoa que, assim, a gente estava percebendo que estava... Ali do grupo, era uma das pessoas que estava afim da Mabel. O Gabriel citou alguns, o Cris era um deles. E ele estava presente durante toda a hora e ele viu a Mabel falando que queria ficar com o Zasha, não sei o quê. Você deu nome, pô. Não fala isso, pelo amor de Deus, meu Deus do céu. Enfim, você deu nome, tudo bem? Sustenta seu B.O. Foi com o Zasha. E aí ela falou em público também, que se foda essa porra. Foi com o Zasha. E aí, enfim, depois a gente foi pro bar, o Zasha tinha vazado, porque ele era de menor de idade, ele não foi pro bar com a gente. E lá no bar, a Mabel, ela pela primeira vez, ela junto com o Cris, elas falaram bem assim pra mim: o Piauí me assediou. Aí eu... Nesse dia, no dia em que eu disse, por favor, só senta lá atrás e deixa o menino ficar aqui na frente, foi esse dia? Foi esse dia. Depois da live a gente foi pra Paulista. Eu perguntei, como assim, Mabel? O que aconteceu? Aí a Mabel, junto com o Cris, que disse que tinha visto tudo, estava de testemunha, falou o seguinte: a gente estava sentado, junto com o Piauí, tinha mais algumas pessoas também, e não lembro quem que era a pessoa que estava mandando mensagem pra Mabel no Instagram, dando em cima dela. Eu posso falar, será? Posso falar? Não sei se eu posso falar. Ó, é um cara da esquerda aí, mano. É um cara da esquerda, mandou mensagem pra Mabel. E aí ele mandou um áudio enfim, tava dando em cima da Mabel. E aí a Mabel mostrou pro Piauí. Eu vou falar a forma como ela falou, tudo bem? Ela falou que ele tava dando em cima dela, desculpa. Ela disse que o Piauí pegou o celular da mão dela e mandou um áudio falando bem assim: ah, não sei quem, você tá dando em cima da Mabel, da nossa gótica, você tá doido, não sei o que, zoou o cara, zoou até, enfim, zoou. Aí ela estranhou nossa, por ter falado nossa gótica. Ela falou, tipo, ela e o Cris disseram que acharam estranho, tá ligado? Na hora eu falei, calma. Mabel, será que ele não falou nossa gótica no sentido de você ser do nosso grupo? O cara era de esquerda, tava dando em cima de você? Ela desconversou depois disso, mas, tipo assim, foi dessa forma que ela falou. E ali eu comecei a achar meio estranho, tipo... Mano, ela falou aquilo, beleza, foi a primeira vez que eu vi aquilo, eu tava numa mesa de bar, mas ela falou que isso era um assédio. Tá. É só virar a câmera aqui, peraí, que a Rei quer falar aqui. Só um minuto, vai lá. Eu quero fazer um comentário desse dia, porque essa cena foi muito engraçada, porque eu presenciei essa cena. Então, isso aqui foi muito louco, né? Então,
Esse dia foi um dia que a gente estava nesse lugar onde a gente está aqui. Estavam todos da Liga, inclusive, jogando sinuca, se divertindo. A galera pediu esfirra e eu estava por aqui, porque eu era amiga do pessoal da Liga, sou amiga do pessoal da Liga e amiga, inclusive, da Mabel. E eu estava nesse exato momento em que a Mabel pegou e falou: você não sabe quem está dando em cima de mim. E aí fui mostrar a mensagem para o Gabriel e para mim, a noiva do Gabriel. E aí o Gabriel pegou e falou: fulano, a gótica é nossa, hein, não sei o quê. Nossa, do MBL. Na verdade, da Liga. Da Liga, é isso. Da Liga, enfim. Mas é isso. E aí, eu falei pra Mabel, nossa, eu posso, por gentileza, mandar um áudio pra esse cara? Ela falou assim, meu, o que você vai falar pra ele? Eu falei assim, eu vou zoar ele, eu posso mandar um áudio? Ela deu o celular na minha mão e eu fui lá e mandei um áudio pra ele. Eu não mandei um só, eu mandei 3 áudios pra ele. Por quê? Teve resposta dele, aí teve minha resposta, teve resposta dele de novo, teve minha resposta. É verdade, gente, eu falei assim, você tá dando em cima da nossa gótica, sai fora, vai arrumar a sua gótica aí, filho. Essa gótica aqui é nossa, aqui não sei o quê. Falei, isso é real, isso daí eu atesto com certeza, disse isso mesmo, com letras garrafais. O que eu também disse no áudio foi que ele tinha dito que nós do MBL, éramos meninos virgões que morávamos com as nossas mães e tal, e que ele era foda, e que não sei o quê, que ele dá em cima de mulher mesmo, entendeu? Pode falar isso, tá tudo gravado, tem câmera aqui no meu condomínio, se precisar é só puxar, você tá entendendo? É só puxar na câmera e a gente acha tudo isso daí. E aí, qual que é o lance, galera? Qual que é o lance? O sujeito em questão falou que eu era um virgão, né? Você é um virgão e tal. Aí eu peguei e falei assim, no mesmo momento da conversa em que eu falei, nossa, gótica, eu também disse, virgão, rapaz, você tá aí com essa sua carinha de playboy falando que defende a esquerda, os caramba, 4. Meu irmão, eu moro com a minha noiva, que não sei o quê, você tá aí com o quê? Você tá aí fazendo o quê? Você tá aí morando com a sua mãe falando um monte de merda. E ri ele. Ou seja, no mesmo áudio que eu falo, nossa, gótica, eu falo minha noiva. Eu falo da minha noiva no áudio. O que levou a Mabel a fazer isso? Será que foi a dor de, ter ouvido, Mabel, senta lá atrás hoje? Eu não sei. Galera, eu não sei. Eu desconheço, assim, a motivação da Mabel para fazer esse comentário naquela situação, tá? Eu desconheço. Eu acho que o Toffoli também desconhece, eu acho que o Alisson não estava presente, mas eu acredito que também desconheça. Fato é que o Cris apareceu bem abalado no dia seguinte no carro, e ele parecia bem frustrado. Bem frustrado, tá? Tava frustrado, e ele começou a falar muitas coisas da Mabel. Caras, vocês têm que entender o meu contexto. Eu já estava tendo uma pressão grande do meu grupo dizendo para mim, olha, essa menina está tumultuando, essa menina está querendo aparecer e ela está criando caso porque não está aparecendo. Gabriel, tome as providências. E ainda teve as coisas que eu não vou dizer. Esses caras aqui vão dizer. Tinha eu, ele e o Cris no carro. O que o Cris disse que a Mabel estava fazendo quando... Vocês se sentem confortáveis em falar? Pode falar. Pô, de novo, tá. O Cris falou algumas coisas da Mabel. Você cumprimenta, Alisson, se eu esquecer, por favor. Quer que eu fale? Vocês que sabem, tipo assim, numa boa. Eu vejo que vocês estão desconfortáveis. Pode ser, se faltar alguma coisa. Tá bom, a parada é a seguinte, galera. Chegou pra mim, eu não sei se isso é verdade, se isso procede, foi o que chegou para mim, tá? Quando eu confrontei a Mabel no futuro com essas verdades, ela não negou, tá? Ela não negou. Ela me perguntou apenas quem foi que me disse. E na época, eu não disse quem disse. Por quê? Porque eu tinha feito um acordo com o Cris, que eu não diria. Eu fui leal a ele. Ele disse naquele carro que, supostamente, a Mabel estava pegando o dinheiro da vaquinha que ela promoveu e não estava utilizando na vaquinha. Eu não acreditei e eu falei pra ele, cara, conta essa história direito. Conta essa história direito, porque isso não pode ficar assim no vento. O que você viu? E ele falou que ele viu ela pagando e falando, depois eu reponho. Depois eu... Né? Foi o que o Cris disse. Ele disse isso. Pessoal, ele disse ou não disse? Disse. Positivo.
Aí isso já ficou um triplex na minha cabeça. Eu fiquei, não acredito, Cris, não acredito, Cris, não acredito, Cris, não acredito, Cris. E a gente foi descascando esse assunto. Por quê? Porque, galera, isso é mau caratismo, na minha opinião, né? Se ela supostamente fez isso, poxa, eu ia ficar muito triste. E aí eu peguei e falei assim, não, cara, não é possível, a gente vai ter que levar isso pra cima. Sabe, isso já não é uma coisa que resolve aqui comigo mais. E aí ele foi, mano, frustrado, falando várias paradas, coisas que não convém serem ditas aqui, mas uma é importante dizer. Isso foi a peça-chave pra mim, assim, de dizer que ela não podia mais ficar na liga. Foi quando ele disse pra mim que ela estava usando de uma doação de um militante para viver a vida dela. Como assim? Ele disse que um cara chamou ela no Instagram e falou: eu quero te servir. E aí quando ela disse como, o cara simplesmente enviou os dados do cartão de crédito para ela. Tipo assim, galera, o que ela fez de errado aí? Moralmente, legalmente, nada de errado. Alguém passou os dados do cartão e falou: pode usar como você quiser. Ela, segundo o Cris, é bom deixar isso claro. Segundo o Cris, ela cadastrou isso no iFood, cadastrou isso na Uber, cadastrou isso na Shein, enfim. Caras, o que ela fez eu não sei. Gente, assim, eu tô falando que o Cris me passou. O Cris passou isso no carro indo em direção a Poços de Caldas, sim ou não? Positivo. Passou. Vocês têm que entender que, mediante esse contexto, eu tinha que tomar uma atitude. Afinal de contas, a Amabel estava fazendo esse tipo de coisa, supostamente, né? E eu era o líder da liga. E aí eu preciso falar isso com alguém. Eu não quis falar isso diretamente pro Renan, porque o Renan estava tocando a vida dele. Eu falei, tem outras pessoas que cuidam disso, tá ligado? E aí chegando no evento Pós-de-Caldas, eu conversei com um responsável por isso, tá? Esse responsável falou: Piauí, olha, é ano eleitoral, não se desgasta, eu vou resolver isso. Deixa comigo. Bota em banho-maria, não precisa confrontá-la, tá? Não precisa colar com ela também, mas não precisa confrontá-la, eu vou resolver tudo isso, pode deixar. E eu larguei, meus amigos, sabe por quê? Porque quando a autoridade fala pra você, eu vou resolver, já não tá mais na sua competência. Foi assim que eu aprendi a viver, sacou? E aí, galera, os responsáveis começaram a tocar isso daí, sacou? E eu nem fiquei por dentro do que estava acontecendo. Eu não achei justo, não achei válido envolver a Gótica em nenhuma das ações, por isso que depois daquela ação da 25, ela não aparece mais, tá? Ela não aparece mais. Ela não aparece mais em nenhum vídeo, vocês podem conferir. Ainda não. Depois da 25, depois do traficante, na verdade, né? Depois do traficante. Depois que nós prendemos o traficante, ela não aparece mais e ficou por isso mesmo, cara. Ponto. E aí todo mundo me perguntando, e a Gótica? Cadê a Gótica? Cadê a Gótica? Cadê a Gótica? Caras, assim, o que tava dando a entender é que ela mesma não queria colar com a gente. Porque ela tava colando com a Glenda, ela tava colando. Ela falou assim, pô, que legal, mano. Tipo, ela simplesmente foi pra lá, sem que a gente precisasse chutar, sem que a gente precisasse fazer nada, confrontá-la. Nossa, os planetas alinharam. Os interesses de ambos foram atendidos e todos vão viver plenamente bem, né? E os chefões, os grandões vão resolver esse problema aí, essa questão aí. Perfeito, pra mim tava ótimo. Até porque, pessoal, vou ser bem sincero com vocês. A Maria Gabriela é uma pessoa muito legal, muito divertida, muito gentil, e a gente gostava muito dela. Ponto. A gente gostava muito dela. Isso tudo me assombrou. E o que mais me deixou triste, o que mais me deixou chateado com essa situação toda foi o fato de eu não poder confrontá-la. Tá entendendo? Eu queria muito ter confrontado a Amabel, tipo, na hora que eu soube, do tipo, olha, Amabel, que porra é essa aqui que você tá fazendo? Você é louca, bebê. Porque se eu tivesse dito tudo na hora certa, ela teria dito tudo pra mim, a gente teria quebrado o pau, teria resolvido e as coisas teriam um caminho diferente. Mas isso não aconteceu. Eu sou do tipo de gente que, se eu não resolver, eu não consigo conviver. Não desce, bicho. Não desce nem com coca. Sacou? Tipo assim, eu não falo, eu vou ficando remoendo. Aí eu encontrei com ela em manifestações, eu não conseguia falar com ela. Vocês presenciaram aí meu distanciamento físico para com ela. Entendeu? Eu realmente fiquei muito incomodado com essa situação toda. E eu, fui tocando em frente, em banho-maria. Só que não ficou por isso, né? Não ficou por isso.
O que foi acontecendo nesse meio tempo, enquanto eu tava me afastando da Mabel? Foram feitas algumas investidas pra mandar mensagem, pra entender. Tipo, pô, e aí, Gabriel? O que tá acontecendo? Tá todo mundo estranho. A liga tá estranha, você tá estranha, você tá me tratando diferente. E foi basicamente isso. Peraí, só um minuto. Isso era compartilhado. Só um minuto que o copo quer dar uma palavrinha aqui. Só uma coisa para acrescentar referente a essa parte da história. Eu fui um dos que conversou com você e falou, Gabriel, dá uma explicação para ela, chega nela e conversa e fala, explica tudo o que está acontecendo, porque eu também sou desse mesmo parecer que você, eu penso da mesma forma, de que aconteceu alguma coisa, irmão, eu posso não gostar de você, você fez alguma coisa que me fez mal, eu vou te chamar e vou te falar, você fez aquilo que não me incomodou. Então eu falei com você, você pode falar que sim ou que não. Santana falou. Eu chamei, conversa com ela, porém eu coloquei uma ressalva, se for conversar com ela, leva a sua noiva junto, porque eu já imaginava que poderia sair alguma historinha como está saindo agora, e foi dessa forma que foi feito. Sabe o que é curioso, Santana, que você falou aqui agora, leva sua noiva junto. Galera, eu não vou responder, eu só vou perguntar. Quantas vezes na vida eu fiquei a sós com a Mabel? Nenhuma. Isso nunca aconteceu. Eu nunca fiquei, só eu e a Mabel, em nenhum momento. Para não dizer nenhum momento, teve um dia específico que ficou eu e a Mabel sozinhos, durante alguns segundos. Foi no elevador. Tem câmera no elevador, só. Assim que nós chegamos, a minha noiva estava aqui, esperando. Você vai embora, Santana? Vou embora, irmão. Valeu. Boa noite, irmão. Tamo junto. Manda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Enfim. Opa, tamo junto, irmão. Valeu, obrigado. Tchau, tchau, gente. Aí é o seguinte, nós nunca estivemos a sós. Nunca em vida. Então, é um ponto muito importante. Santana falou, realmente, se você for falar com a Mabel, leva sua esposa. Mas eu falei, mano, eu não vou falar. Sabe por que eu não vou falar? Porque se eu chegar para conversar com ela, eu vou ter que conversar do meu jeito. Se eu conversar do meu jeito, eu vou gerar desgaste, coisa que me pediram para não gerar. E aí eu falei, não deixa os caras resolver e vamos tocar essa vida em frente. Só que, como bem disse o Alisson aqui, foram feitas investidas. Tipo, e aí, Piauí? Por que vocês não estão falando mais da ação? Nós criamos um outro grupo. Nós não expulsamos ela de um grupo. Nós criamos um outro grupo, colocamos todo mundo nesse outro grupo e começamos a agir dessa maneira. Porque não podia confrontar, tá ligado? E é isso. E aí que tá, manos. Foi sendo colocado isso, dessa maneira. Ela fez ligações, eu tentei evitar, mas ela queria uma conversa franca. E eu ramelei com a Mabel. Eu errei com a Mabel. Eu errei. Eu fui moleque. Eu cheguei e falei, a gente conversa depois. Outra hora a gente conversa. Não sei o quê. Eu enrolei ela. Eu deveria ter chegado e sido franco e, mano, foda-se que eu ia gerar desgaste. Sabe? Eu tinha que ter feito certo ali na hora. Eu errei pra caralho. Aí eu confesso, eu errei. Eu fui molecaço, bicho. Entendeu? E aí a parada foi o seguinte. Eu não conversei com a Mabel e coloquei mais panos quentes em cima. Não, Mabel, é que a gente tá fazendo outras coisas, que não sei o quê, piriri, pororó. Ela falou que queria voltar pra liga. E a gente ficou, e eu fiquei tipo, não sei e tal. O time não queria, tá ligado? Tipo, voltar, e que ela voltasse. O time tava tipo, Gabriel, deixa ela, deixa quieta, ela tá com a menina lá. Ficou por assim, aí eu falei, mano, dane-se, eu não vou me complicar aqui com o time inteiro. Não vale a pena, entendeu? A gente tá sabendo dessas coisas aí dela, deixa os caras resolverem primeiro, no futuro a gente conversa. Aí, um dia, inevitavelmente, nós tivemos que conversar. Por quê? Porque nós nos encontramos em uma reunião, onde tinha outras pessoas nessa reunião, e pós essa reunião nós nos falamos. E aí eu joguei limpo com ela. Eu falei pra ela, tá acontecendo isso, nós ficamos putos por isso. Nisso, cara, ela veio contar vários dramas de relacionamento dela, que não vem ao caso aqui, mas é importante dizer, tá, que isso estava acontecendo. E, cara, assim, eu olhei pra ela e falei, puxa, essa menina é só uma menina, tá ligado? É só uma menina, ela só tá vislumbrada com toda a atenção que ela tá recebendo. Ela não teve isso, sabe? Tipo, eu olhei e falei assim, mano, cara, vamos olhar por outro prisma, por outra ótica. Eu me resolvo com os outros. Você vai voltar pra liga.
O que eu peço para você, Mabel? Entre no grupo de ações coletivas. A gente tem um grupo que é mais amplo, né, para militância geral. E aí vai nesses encontros. Quem quer, geralmente são ações mais tranquilas, né, das ações coletivas. Ações mais hardcore, flanelinha, pegar traficantes, essas coisas. Aí é só com a Liga, né, que é um grupo. O que é a Liga? É um grupo de pessoas que estavam nas ações coletivas, que um dia foram ações coletivas, mas que eu confio plenamente, porque se comprometem a ir e vão, chegam no horário adequado, são ponta firmes e já conviveram com a gente bastante tempo. Ganham nossa confiança. Se tem nossa confiança, é Liga. Faz uma ação coletiva lá e você vai ser resgatado de novo. Por quê, galera? Porque é mais fácil vender a Mabel pro grupo de novo assim. Ó, galera, ela foi numa ação de panfletagem. Ela solicitou a entrada na Liga e não solicitou nas ações coletivas. Não naquele primeiro momento. E aí nós continuamos fazendo as nossas ações de Liga. E as ações de Liga foram... A gente fez o Carnaval com o Engenheiro Léo, fizemos umas outras que bombaram aí, e ela ficava me mandando mensagem todo dia que eu postava um vídeo novo, desses que bombavam assim, que eram dessas ações mais hardcore, ela me mandava mensagem: e aí, você não vai me adicionar? Você não vai me adicionar? E a minha resposta era sempre a mesma: olha, eu já te mandei o link, entra nas ações coletivas, entra nas ações coletivas, entra nas ações coletivas. Ela entrou. Cara, as ações das ações coletivas não eram ações atraentes, digamos assim. Muitas pessoas que estavam aqui foram. Ó, o Renatão Motoboy da missão, Mark estava lá, Mark sempre anda de sobretudo, ele estava lá também, então a gente estava debaixo do sol fazendo o que tinha que ser feito, tá? Nós fizemos, nós chamamos, ela não foi. Eu não sei por que ela não compareceu, cada um comparece no que quer, gente, não estou obrigando ninguém a comparecer, talvez ela tivesse compromisso aquele dia, normal, gente, o ponto não é esse, o ponto é, você quer voltar para a Liga? Vamos para ações coletivas, ganha nossa confiança e vai. E nesse meio tempo, era eu postar um vídeo, ela aparecia me cobrando. Era postar um vídeo, ela me cobrando. Ela postar um vídeo, ela me cobrando. E eu tava ficando de saco cheio. Mas eu respirava fundo, respondia de maneira cortês. Às vezes eu não respondia, tá? Às vezes eu simplesmente ignorava, pra não ter que falar as coisas que estavam cheias no meu peito. E a pior merda do mundo, quando você é uma bomba relógio, é você ficar segurando. Fiquei triputo quando... falaram que ela estava fazendo conteúdo privado na internet. E aí outro dia me mandaram um vídeo dela, né, onde ela estava dançando. E aí eu achei assim o cúmulo do absurdo. Eu falei assim: mano, não tem como, não tem condição. A menina falou com ela, tá ligado? A Rebeca falou com ela, uma das coisas que a gente mais falava pra ela: Mabel, não fica dando pano pra manga. Pô, Mabel, o pessoal já fica hipersexualizando você. É mentira ou não é? Nós fizemos inclusive uma live pra falar disso. Essa live tá no canal, inclusive. Foi ou não foi? Nós não fizemos uma live porque o pessoal tava sexualizando a Mabel. A gente falou: para com essa merda. Não foi? Foi ou não foi? Foi uma live que eu lembro que ela estava na frente, se não me engano. Ela falou bastante sobre o assunto, estava bem puta, com razão. E a gente fez. A gente apoiou muito a Mabel, inclusive a Rebeca, tá? Eu lembro que nessa live a Rebeca não estava presente, mas a Rebeca mandou um superchat falando que estava puta com a situação, que não era pra tratar a Mabel desse jeito, enfim. Eu tava vendo muitos comentários muito pejorativos de baixo calão a respeito da Mabel, do corpo da Mabel, hipersexualizando a Mabel, e isso era uma coisa que tava me incomodando muito, até porque eu era próxima dela. E a gente gostava da Mabel real, mano. A gente gostava da Mabel de verdade, e pra mim era como se ela fosse, não sei, minha irmã mais nova, porque eu sou mais velha do que ela, então era como se ela fosse minha irmã mais nova. E eu vi aqueles comentários muito maldosos das pessoas falando a respeito do corpo dela e tudo mais. E eu cheguei e eu mandei um superchat no dia da live, porque eu tava acompanhando a live, eu falei sobre isso, eu mandei um beijo, falei assim: um beijo da Rê, não sei o quê. E aí ela até respondeu e a gente debateu sobre isso. Isso não foi só pauta de debate só no dia da live. Isso era constante pauta de debate. Ela constantemente mostrava incômodo com a militância desrespeitando ela, né? Enfim. E isso era, mano, assim, o tipo de coisa que a gente não admitia também. A gente ficava muito puto com isso. E nós falávamos constantemente pra Mabel: Mabel, para de agir assim, para de falar sobre isso. Eu lembro que depois dessa live, não sei se vocês vão conseguir resgatar isso lá no X, mas depois da live que a gente falou do corpo dela, parem de falar do corpo dela, parem de não sei o quê, fizemos aquela militância feminista na nossa live. Juro pra vocês, galera, ela publica no X, abre aspas, infelizmente para alguns, eu tenho uma vagina, fecha aspas. Mano, assim, aí eu, falei pra ela: Mabel, vamos lá. A gente acabou de fazer uma live falando tudo isso, você tá dando pano pra manga das pessoas ficarem falando da sua, né? Mabel, me ajuda a te ajudar, pô. E aí me mandaram um vídeo dela dançando. Cara, eu tinha acabado de acordar.
eu vi o vídeo dela dançando, eu fiquei, mano, nem fodendo. E aí eu falei, mano, desculpa, não tem condição, essa menina não tem jeito, né? Fiquei louco da minha vida. E, cara, quando eu abro o WhatsApp, tem mensagem dela. E aí, Gabriel, o que tá pegando? Você não vai falar o que tá pegando? E aí eu sei dizer, galera, que eu fiquei tão puto naquele dia. Porque eu tinha acabado de ver uma barbaridade e ela me pedindo pra entrar na liga. Aí eu falei, não, é agora, foda-se. Mano, eu gravei um áudio de 13 minutos. Depois eu mandei um outro áudio de 4 minutos. Explicando do porquê que ela não ia entrar, porquê que eu tava puto com ela. E eu ainda falei pra ela assim no áudio. Eu ainda falo assim, depois de falar um bolão pra ela, eu ainda falo no áudio assim. Mabel, entenda que isso não é sobre você, sobre mim, não é sobre a liga, é sobre MBL. A gente precisa ter conduta, a gente precisa ter isso, ter aquilo, porque nós somos parte do corpo da militância. E piriri, parará. Fala desse jeito, galera. E a natureza do áudio é, eu estou puto com você, você não está representando quem nós somos, mas mesmo assim, se você mudar a sua postura, eu te coloco de volta. Eu juro, a natureza foi essa. Só que vocês entendem que para uma pessoa que talvez não tenha atingido o pico da sua maturidade, né? Ou talvez ouvir frases muito duras, palavras sendo ditas de maneira muito dura, podem ser prejudiciais, né? Ali para aquele momento. E ela se revoltou. Ela se revoltou com o meu áudio, ela se revoltou com absolutamente tudo o que eu disse, com tudo que tinha sido colocado até então. Eu falei de todas as falcatruas que ela tinha feito, enfim. Foi assim um disparate. Aí, galera, a partir desse dia em diante, uma coisa muito estranha começou a acontecer em eventos que até então não acontecia, que foi a militância me tratar de um jeito diferente. E eu levei isso para a liga, mas a pessoa que eu falei diretamente sobre isso foi o Lucas Toffoli. Falei com ele em Piracicaba. E aí putz, mano, que desgraça que aconteceu. Eu não fiz nada. Então, o que foi que aconteceu? E isso ficou na minha cabeça. Aí, lá em Piracicaba, eu falei pro Toffoli, tem alguma parada muito esquisita acontecendo, mano. No show da Limão Rosa, já, lá em Piracicaba também, eu vi que o Toffoli estava conversando com a Mabel. E aí, eu falei pro Toffoli, toma cuidado, porque a Mabel, ela tá fazendo várias paradas. Tinha uma foto da Mabel com a Zoe Martinez, inclusive, lembra? Com a Zoe Martinez. Então, mano, toma cuidado, porque você vai entrar no bolo do grupo da Mabel, na patota dela, sabe? Aquela coisa, você tá andando com fulano, você também é fulano, sabe? Tipo, mano, presta atenção. E o que você me disse no dia em questão? Eu falei sobre o negócio do assédio, né? Você diz, né, Gabriel? Foi onde tudo veio à tona pra mim, né? Eu não sabia dessa história. Tá. Eu falei que a Mabel, ela iria falar com a Nacional que ela tinha sofrido assédio por sua parte. E aí eu perguntei pra você, qual situação ela vai alegar que foi assédio, sendo que eu nem fiquei com ela sozinho no mesmo cômodo, no mesmo lugar, eu nunca fiquei sozinho, a sós com ela. Aí eu perguntei pra você, o que ela vai alegar que é assédio? Eu falei que era a situação do áudio, porque era a mesma que ela tinha me falado um tempo atrás e ela tinha tratado como assédio. Então eu falei, ela vai falar aquela questão do áudio para a Nacional falando que era assédio. E aí eu pensei, tá, dane-se, ok, tanto faz. Você vai falar do áudio, ótimo, mostre o áudio, aproveite e mostre o áudio junto. Por que me estressei tanto? Por que eu me desgastei tanto com essa história? Porque ela não foi direto falar com a Nacional. Ela estava fazendo o quê? Burburinhos. Então ela foi falando aqui, ali, o que estava acontecendo para conosco. E eu entrei em contato com a Nacional antes, falei, tá acontecendo isso é um absurdo. Nós começamos a tentar reverter essa situação no bastidor. E aí ficou aquela coisa, né? Guerra de narrativas. Ela fala uma coisa daqui, o meu grupo fala outra coisa de lá, e vai se espalhando, aquela coisa, quem tá certo. Nessa história, a Nacional resolveu tudo, tá? Agiu rápido, resolveu tudo e, mano, acabou. Chegou para conversar com a Nacional e perguntaram para ela, você sofreu assédio do Piauí? E ela respondeu, não. Segundo minhas fontes da Nacional, essa reunião aconteceu numa sala fechada, com a presença de uma das nossas lideranças, e a mãe dela estava junto também, tá? Pelo que eu fiquei sabendo. E onde ela alega, naturalmente, eu não
Não sofrer assédio. Isso aí é papinho da militância que tá jogada no ar e tal.